Salve, gente. Muito boa noite a todas e a todos. Fazer aquela introdução quando não tem ninguém ainda assistindo. Vou fazer aqui um negócio, peraí. Ver se eu consigo deixar isso. Aula viva. Hashtag 7. Oi, amor. A Juliana, a convidada mais rápida do Aula Viva foi Juliana Correia, que já está aqui. Vou deixar aqui e vou tentar fixar esse comentário. Maravilha. Pronto. Salve, salve, Mara. Salve, salve, Ju. É isso. Gente, o som tá muito alto do Emicida. Dá um feedback aí pra mim, se o som tá ok. Ai, meu Deus. Pronto, acho que agora foi. Vou só pegar um livro aqui rapidinho. Prontinho. É isso, gente. Aula viva chegando, começando. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. E é isso. Convidada da noite é Juliana Correia. Já já vou fazer uma apresentação dela. O som tá ok? Então tá bom. A Jussara acabou de entrar. Ju, se você puder mandar pra Ritinha, eu acabei não mandando pra ela. Então se você puder mandar, manda um alô pra ela ao vivo aqui. E é isso, gente. Vou dar uns minutinhos, pessoal entrando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Aula Viva. Eu tô com uma questãozinha aqui. Agora acho que foi. Bom, é isso. Gente, antes de começar, eu queria deixar aqui uma indicação. Pronto, acho que agora não vai ter problema. Eu queria deixar uma indicação de leitura, né, como eu sempre faço em todo Aula Viva. Trouxe aqui um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz. É uma historiadora brasileira, uma acadêmica. Se envolveu numa polêmica recente aí com a Beyoncé, foi dar pitaco no trabalho dos outros. E, enfim, porém, ela é uma ótima historiadora, ela é incrível, ela tem trabalhos muito importantes no que diz respeito à história mesmo, né? Ela pesquisa, ela tem um livro muito importante chamado Brasil, uma biografia. Então ele é bem elucidativo, inclusive. E é isso. Bom, estamos aqui já com nossos 4 minutinhos de live. Eu queria falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Antes, só explicar o que é o Aula Viva e como eu estou cabeludo. Ave Maria do céu. Bom, o projeto Aula Viva é uma iniciativa independente onde 3 historiadores se juntaram para pensar um pouquinho o conteúdo sobre política, sobre educação, sobre arte, sobre cultura. E atualmente a gente está com as lives acontecendo aqui no Instagram. Temos a nossa página Projeto Aula Viva, então eu peço para todo mundo que está assistindo, se você já não acompanha, vai lá, escreve Projeto Aula Viva no Insta e acompanha o trabalho, o conteúdo que está sendo desenvolvido por lá, né? Já esse negócio da câmera ficar caindo vai resolver, que eu estou apoiando no outro lugar, tá, gente? E agora, falando um pouquinho da nossa convidada da noite, Juliana Correia. Conheci Juliana no mundo dos slams. Ela é filósofa, ela é educadora. A Ju também lidera ali a Grandir Produções, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é a Grandir, né? Falar um pouquinho do trabalho dela e vamos discutir bastante educação. Ela tem uma experiência muito bacana na área. E é isso, Ju, eu vou te colocar para dentro, tudo bem? Só para te avisar que eu vou te colocar aqui, deixa eu só arrumar, aí, agora foi, então tá bom. Então é isso, Ju, agora é nós, hein? Agora é nós. Para receber Juliana Correia aqui no Aula Viva, estava ansioso por esse encontro. Eu tava aqui, Jesus, como é que é isso? Ai, foi. Olá, Ju, Ai, seja arrasou. muito bem-vinda. Olá! Tá dando pra me ouvir? Tá tudo certo? Tá dando Sei para te fazer ouvir, tá isso. dando para te ver. Você tá me vendo, você tá me Tranquilo. ouvindo? Estou. Ai, Ah, gente, então. ai, fiquei tão nervoso, né? Gente, Produção aqui. Juliana Correia, é isso. Oi, Amiga, seja galera. muito Boa noite a bem-vinda. todos.
vou fazer uma breve intro, como eu estava fazendo. Juliana, tudo isso que eu falei, é Tá. editora, é filósofa, educadora, é artista. Ela é a musa criadora de vários trabalhos literários. Que ela deu vida a muitos trabalhos literários da cena poética de São Paulo. E Que hoje a gente loucura, está aqui né? para conversar, a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre tudo isso. Me falaram que minha voz está baixa. Pronto. Sobre tudo isso. Mas antes eu queria que Ju se apresentasse, Ju por Ju, vamos dizer assim. Uh, Dizer quem que é, qual que é seu corre, enfim, fala, se apresentar para a galera. cara, tipo, bom, boa noite a todo mundo que tá aí. Tô muito feliz que as minhas amigas também estão assistindo. A amiga minha que não lida bem com rede social e tá aqui, a Dani. Mas é muito louco, né? Que nem quando você fala, me passa um resuminho, uma mini bio, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho uma grande dificuldade de falar de mim, porque, enfim, é que nem você falou, são vários corres, né? Mas é isso, eu nasci e cresci na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, né? Aí depois me mudei para o meio do nada em Suzano com a minha família, fiquei pouco tempo lá, porque logo eu entrei na faculdade e fui morar em Guarulhos, no Pimentas, né? E é muito bacana, porque lá no Pimentas eu me sentia mais em casa do que em Suzano, né? Talvez, claro, a Unifesp, a faculdade que eu fazia, era aquele elefante branco no meio da periferia, né? Que é aquela bolha, mas eu me sentia acolhida ali, eu me sentia muito em casa, né? E aí eu me formei em filosofia. Antes de me formar, comecei a trabalhar em educativo, que a gente chama de educação não formal, que eu não concordo muito com essa expressão, que primeiro no SESC e depois no Museu da Cidade de São Paulo, né? E, enfim, aí comecei nesse universo do educativo. Dentro desse universo do educativo, eu tive experiência com educadoras muito boas, que me mostraram que a filosofia não é esse universo acadêmico. E foi quando eu comecei a levar a filosofia para fora desse olhar academicista, né? Uhum. Então foi quando eu comecei a produzir jogos educativos para falar sobre a questão racial dentro de espaços museológicos, né? Caramba! Então foi quando eu comecei. Tanto que assim, o celular está apoiado numa mesa, eu não vou conseguir mostrar. Mas é um jogo que eu fiz que é um quebra-cabeça de 1 metro por 1, né? E aí depois tem um. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Falei, eu vou ficar perto da estante, que na estante tem tudo. E aí foi quando eu criei o Rejunte, que eu sempre falo que é meu filho principal, né? Que é esse joguinho aqui. As peças estão um pouco bagunçadas. Derrubei tudo. Que ele é um lado, ele é arte contemporânea, né? Arte contemporânea, arte clássica. Essa aqui é parte de uma propaganda dos Estados Unidos de um sabão que a criança branca pergunta para a criança negra por que a mãe não lava com aquele determinado sabão, século XIX. E do outro lado é azulejo português, né? A proposta de o quanto a colonização nos colocou como esse rejunte, o nome do jogo é Rejunte, e é inspirado numa obra chamada Sutura, da Adriana Varejão. Esse projeto é meu e de duas educadoras, né, a Vanessa Lima e a Amanda Cuesta. Muito bom. E aí também começa o trampo de edição. É muito louco, porque eu falo que a Grandir nasceu de uma decepção amorosa, né? Como assim? Quando eu tava no... Guarda a história da Grandir, porque a gente vai Vou esticar guardar. um pouquinho da Grandir, porque eu não sabia desse detalhe da decepção amorosa. Muitas Bizarro. coisas boas Não me nascem. envolvo com poeta mais. Muita coisa boa nasce de decepção amorosa. Eu tenho essa opinião. Tem muita coisa ruim, mas tem Marília coisa boa. Mendonça que o diga. Marília Mendonça que o diga. Adele que o diga. Mas vamos. Ju, só para eu te explicar como funciona, eu não converso muito com os convidados e com as convidadas antes da live, justamente para ser surpresa, para a gente trazer um pouco de espontaneidade.
é um tanto do Uhum. psicodrama aí, para ser um negócio meio encontro, né? É. E a primeira parte são perguntinhas que chega da galera, eu deixo lá aberto, chega duas, três de vez em quando. Medo. Aí, Tenho medo. aí a gente. Está bem legal as perguntinhas, chegou duas perguntas bem legaisinhas. Aí a gente vai falar um pouquinho da Grandir, que eu quero saber dessa decepção amorosa, e a gente encerra Ai, meu falando de Deus. educação. E aí eu queria perguntar uma coisinha para você que chegou aqui. Como que você está mantendo a cabeça boa nessa pandemia? Terapia. E eu também sou terapeuta. Muito bom, muito bom. Além da Porque terapia. além da terapia, as minhas amigas. Isso não tenho dúvidas. E é aquilo, né? Ah, você está mantendo a cabeça boa? Eu estou buscando. Porque eu também tenho uma responsabilidade com a mente dos outros. Sim, Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Outra coisa, eu estou tomando cuidado com o excesso de informação, excesso de rede social. Então, o meu celular, ele tem lá uma função de bloquear alguns aplicativos a partir de determinadas horas. Eu muito uso bom. as redes sociais uma quantidade de horas por dia, né? Justo. Então, assim, outras coisas que eu voltei a fazer, né? Não dá para ver, mas tipo, eu voltei a bordar. Sim, Então, terapêutico, inclusive. ah, então assim, bordar, meditação, comecei a fazer também, é, a terapia, que é importante, dançar, às vezes eu coloco aqui uma música e começo a dançar, e eu não deixei de estar próxima das minhas amigas de alguma forma. Ou a gente se liga, né? Ou a gente tenta ir para casa uma da outra de Uber, que é perto, né? Inclusive, parabéns a todos os psicólogos e psicólogas, realmente hoje é dia do psicólogo, né? E essa uma dessas minhas amigas, que é a Dani, é psicóloga também. É isso, o que segura a minha saúde mental são as minhas amigas. Eu tenho duas em específico, que é a Dani e a Regiane, que estão ali sempre, né? Mas eu tenho um grupinho de amigos que, tipo, estão ali, sabe? E eu tô muito feliz que né, a Tainara tá aqui, o Bartolomeu, o Michel, mas eu acho que é isso, sabe? Terapia, amizade, música e fazer o que gosta. Porque fazer o que É gosta cuidar de. também em tempo de pandemia é privilégio, né? Sim, sim, sim. Tem. Dentro dos nossos privilégios, né, do que a gente tem, do que a gente tem que Sim, cuidar um pouquinho da saúde da cabeça, sim. A outra pergunta, é. eu me vi muito nessa pergunta, porque eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, mas, enfim. Se você também, além de produzir poetas, se você escreve poesias, e se sim, se você pode declamar uma. Eu achei maravilhosa a pergunta. Eu falei, nossa senhora, Ju. Puta, eu escrevo, eu tenho um blog que ninguém sabe e ninguém vai saber. Ah, não acredito. Solta pra Mas, gente. mas eu escrevo mais reflexões do que poesia, assim, né? Se eu posso recitar, eu não sou muito fã, e para achar agora vai ser difícil, porque eu tenho no celular. Posso talvez recitar e mandar, depois você posta. A gente Fica à pode vontade. ver. É o que Mas você eu, sentir, sabe? é muito louco, porque para eu escrever eu tenho que estar muito mal. É bizarro, mas é isso. Eu percebi isso, assim, em mim. Depois, ai, Escrever. fiquei curiosa sobre quem fez essa pergunta. Eu Mas costumo tudo não bem. dar os nomes aos bois. Eu falo raramente o Não, nome tá das certo. pessoas. Bom, Não, justo, essas justo. são as perguntinhas que chegaram. E aí eu Ainda queria vou falar um lançar um pouquinho. livro meu. A Patrícia cobra muito de mim. Eu ainda vou lançar um livro. Ah, eu vou entrar nesse time com a Patrícia Meira. Vamos fazer um bonde aí, fechar um bonde, cobrar a Gil para publicar um livro. Mas, Ju, Tá, terminando as vamos. perguntinhas, eu queria conversar um pouco sobre a Grandir, né? O que é a Grandir? Eu quero Uhum.
Da onde que começou? Você já me disse que veio de uma decepção amorosa, então tem muita gente, Sim. tem muito poeta que assiste também aqui. Então acho que é uma oportunidade também para você falar um pouco do seu trabalho que você desenvolve lá. Eu tenho uma pergunta, se a Grandira é uma editora ou se é uma produtora. Eu fico um pouco nessa dúvida. Mas eu queria que você comentasse, né, como surgiu, o que te motiva, né, quais são as dificuldades que você enfrenta e o que a Grandir faz. Cara, você sabe aquela música do Vando? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo. A Grandira é isso aí. Não tinha ideia de que ela ia surgir, não tinha ideia do que ela seria. Eu acho que agora, tipo, acho que do final do ano passado para cá, eu tô olhando para ela na proporção que ela é. As pessoas perceberam a proporção dela antes de mim. Isso é curioso, né? Que nem eu falei da decepção amorosa. Eu trabalhava no SESC ainda, então surgiu esse interesse de produzir uma revista para educadores negros falarem sobre as suas experiências dentro de educativos, né? E eu não sabia diagramar, não sabia fazer uma revista. E aí as educadoras que sabiam foram me ensinando algumas coisas, eu fui vendo, e aí eu aprendi a diagramar sozinha, e nesse período eu conheci um poeta. Me apaixonei, e aí veio todo aquele interesse de aprender a diagramar livro para ajudar ele. No fim das contas, ele foi um tremendo canalha não só comigo, saiu da cena, estava foragido, tá em outra, enfim. Foi um caos, assim, foi. Nossa. E aí eu fiquei assim, ok, fiz uma revista, fiz um livro para ele à mão, imprimi em casa, e aí um dia eu estava no Sarau do... Isso foi 2017. Eu estava no Sarau do Peixe, e aí, conversando com a Patrícia falou assim, eu tenho muita vontade de lançar um livro, mas é muito difícil. E nessa época, eu tinha organizado a semana meu Deus, Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica da faculdade, que a gente chama de Sofia. E lá tinha uma feira de livros, e eu conheci um rapaz de uma editora. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, tem uma amiga que quer... Eu falei para a Patrícia, eu sei fazer livro, né? Vou ver se a gente acha alguém para publicar e vamos ver. Ela, quanto você cobra? Eu falei, mano, sem nem fazer o bagulho, vamos lá. Aí eu fiz, mandei para essa editora, aí eles fizeram um acordo lá, eu achei que o cara foi muito sacana. Quando eu vi tudo, tipo, quando eu vi o trabalho que o cara fez, eu falei, eu posso fazer esse bagulho aí. Esse bagulho que ele fez, já que ele não fez nada, eu posso fazer esse bagulho aí. Que aí esse foi o primeiro, né? É o Por Amar Que é da Outra Patrícia. Isso, da Patrícia. Foi o primeiro livro. Maravilhoso. E aí, muito bom. Só que assim, a Patrícia fica brava. Mas eu olho esse livro e falo, mano, eu já faria diferente. Porque é isso, a gente vai acompanhando, a gente vai, né, se aperfeiçoando e a gente vai melhorando o nosso trabalho. Isso é bacana, né? Sim. E aí, beleza. Aí eu fiz esse, aí logo depois a Patrícia mandou outro. Eu falei que a Grandir podia te chamar Patrícia Meira. E aí a Patrícia mandou outro, aí depois a Patrícia foi indicando, aí depois foi indo, hoje são 25 livros. 25 publicações. E tem mais 4 para sair até o final do mês que vem. E eu preciso 4 ou tomar vergonha 5. de mandar o meu também, né? Eu não vou falar mais com você sobre. Não, tudo bem. Eu vou mandar. Eu juro que eu vou mandar, Ju. E a gente tem nomes Não como quero saber. Atucola, como BK, como a Patrícia Meira. Tem um pessoalzinho que tá na Grandia que... Evolute, Cleiton Mendes, Rafa Ribeiro, Andressa Figueiredo. Aqui, ó.
Temos todos esses. E eu achei, quando eu peguei um livro da Grandira, a primeira vez na mão, eu falei, gente, que lindo. Será que eu vou conseguir falar com essa mulher um dia? Será que era esse meu pensamento? Então, O dia que eu te mandei então, mensagem, eu eu tava fico em muito choque com nervoso. esse bagulho, tá ligado? Eu fico em choque com esse bagulho. As pessoas me. E assim, né? Uma coisa, voltando àquela pergunta da saúde mental, eu acho que ter pessoas que acreditam em você facilita muito você manter sua saúde mental. Porque a Grandir começou aí em 2017. Dos poetas que lançaram comigo, metade ou menos da metade eu nunca tinha visto pessoalmente. Porque depois que aconteceu essa situação com esse poeta, eu sumi da cena. A minha vida mudou bastante também. Eu estava em final de faculdade, também precisava fazer algumas coisas, e aí eu sumi. E assim, a Grandira ela tem uma lógica diferente de trabalho, né? Geralmente eu cobro um valor social pela diagramação e as taxas de licença do livro o próprio poeta paga, eu dou todas as orientações e eu não fico com material nenhum. Eu não faço venda de livro. Então, assim, depois que eu entreguei o material digital, se ele quiser imprimir 1000 vezes, ele imprime, né? Então, olha, o X. Salve, mano. Do Ritmo Urbano também tá aqui, satisfação, Léo, enfim, um monte de gente, tô feliz aí. E aí, a Grandira ela tem essa lógica diferente, sabe? Sim, O material não é meu, porque eu não posso deter um produto que não é meu. A arte é minha. Uma coisa que eu demorei para perceber também. A arte é minha. Diagramar é uma arte, sim, com né? certeza. Mas ela tá paga ali quando o poeta vai lá e paga o valor da diagramação. Então, para mim, é tranquilo. Até porque eu detesto esse negócio de venda. Não... Estou revendo isso? Estou revendo isso. Sim. Ainda mais em tempos de pandemia, aproveitar o meu conhecimento também na área de tecnologia, talvez fazer uma loja online, repercutir um pouco mais. Só que assim, eu perdi o controle. Por exemplo, BK não, o Evolute, eu sei que vendeu mais de 500 livros só de mão em mão, sabe? Patrícia, não sei, mais de 1000 e tantos livros também. Então eu perdi o controle, O né? que eu acho bonito, Ju, quando eu vi o livro da Patrícia, acho que o livro da Patrícia foi o primeiro que eu peguei na mão, depois veio do BK, o 3x4, o 3x10. E aí, o que eu Sim, achei de um cuidado, esse aqui. esse 3x10, de uma qualidade, eu não sei, acho que é até um negócio meio de energia, eu senti uma energia muito boa vindo do seu livro e das palavras, e eu ficava, eu queria muito falar com essa editora, eu queria muito falar com essa mulher, eu queria muito conhecer essa mulher. E a gente trocou mensagens até, eu lembro que eu muito tímido, fui mandar mensagem para você para falar da É. publicação do livro. Eu falei, mano, que esse cara? Que esse cara, que esse moleque aí tá falando comigo? Eu fiquei eu tava com muita vergonha, porque, meu, eu achei muito incrível o seu trabalho, de verdade. Não tô aqui puxando saco, não. Achei muito bonito. E aí, quando a gente se conheceu no Slan Oz, eu fiquei de cara. Falei, Juliana, Eu de peruca vermelha. de peruca vermelha. Meu, que mulher é essa? Deixa eu conversar um pouquinho com você, vem cá. Então, acho que o que eu quero dizer nessa minha fala é o quanto você é parteira dos sonhos, assim, de muita gente. E que você... O Igor me colocou esse apelido. O Igor Chico? Ai, eu Então, tô vendo tanto amigo legal aqui que eu tô quase chorando. O Arley, tanto tempo que eu não vejo. E eu tô o aqui, Roger da rua também. e aí eu acho que é isso, essa partilha de sonhos, e o quanto é bonito e único isso, e principalmente do jeito que você faz, né, com o cuidado que você tem, a atenção que Não você me dá. faz chorar. Não, mas é verdade, Ju, acho que é um pouquinho para também te falar um pouco disso, não é puxação de saco, porque tem muita gente que quer publicar um livro, que tem o pensamento da Patrícia Tem. Meira, e que é um mercado um pouco hostil. Pelo menos, eu sinto o mercado editorial um negócio meio hostil. Não sei. E quando a gente encontra pessoas Então, como você,
como a Alessandra Manzano, da Arte Livros, pessoas que estão abertas, assim, que olham com cuidado para a produção marginal, periférica, independente. Olha, é um tesourinho, é um tesouro mesmo. Imagina. E assim, isso aqui para mim é ferramenta de trabalho. Eu uso esses livros dentro das minhas aulas, né? Que aí a gente vai falar, para tirar sua dúvida, o que é Grandir, se é produção, se é edição, a gente já vai falar sobre isso. Mas nasceu de uma carência minha também, sabe? A Grandir como editora não nasceu de uma, eu sempre falo, não nasceu de uma história bonita, nasceu de uma necessidade. E a gente consegue, de onde a gente veio, a gente sabe fazer nascer flor, né? Em lama. Parece poético, parece bonito, mas a gente sabe que é foda, né? O horário permite, enfim. Já foi. Permite. Pode falar. Fica à vontade. Então, a gente sabe que é treta, sabe? Então, assim, se eu sei fazer, por que eu não vou fazer? Sim. E se te dá prazer, né? E aí, na época, eu já estava trabalhando no Museu da Cidade, e lá eu tinha, querendo ou não, um pouco de espaço, sei lá, um tempo hábil ali para, dentre as atividades, poder diagramar alguma coisa no horário de almoço e tudo mais. E aí eu fui descobrindo outras potencialidades, né, minhas, assim. E aí entra isso que você falou, que as pessoas têm medo de mim, têm vergonha de mim. Só que eu vejo que não é a questão do ser eu. É que eu estou num lugar que, para a galera da quebrada, é inacessível. Eu faço os livros. E ser uma editora, caralho, é uma editora. Eu não tô nesse lugar das grandes editoras, mas editora para quebrada sempre foi inacessível. Sim. E quando é algo acessível, assusta. Sim. Né? É e aí eu lembro... Então, eu lembro que eu tava sem ir em lugar nenhum e tal. E eu falo que eu me apaixonei pelo Rafa Ribeiro por causa do Virose. Não conheci o Rafa Ribeiro e me apaixonei pelo Rafa Ribeiro, né? Depois eu voltei pra terapia, porque eu vi que tinha um negócio errado ali. Como eu me apaixono por um livro. Não é normal. É bom pensar. Bom, brincadeiras à parte. É que eu sou libriana, né? Vou pôr a culpa no signo. Tô nem Você é vendo. libriana? Eu sou. Tá bom. Eu tenho Mas enfim. de amor e ódio com librianes. Mas eles são os amores da minha vida. Mas tá tudo bem. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte. Eu tava trabalhando um dia e tinha Slamoinho Resiste. Eu falei, quer saber? Eu vou. Ia ser na estação Marechal. Eu falei, tô por aqui, trabalhei na Consolação. Falei, eu vou. Passei no Sucesso, tomei a cerveja, né? Não conheci o Rafa Ribeiro pessoalmente ainda. Detalhe. Por isso que eu falei que eu voltei pra terapia. Não é normal isso. Quando eu cheguei lá, ele estava restando, terminou de restar, veio, me cumprimentou e me apresentou. Quando ele me apresentou, tirando o BK e o Cola, que já me conhecia, a galera ficou muda. Foi um silêncio total, assim. Aí depois vinha uma galera para falar comigo muito. Eu lembro que o Igor veio falar comigo assim. E eu falei para ele, eu quero muito lançar um livro seu. E ele ficou em choque, assim, tipo, como assim? Hoje a gente dá risada da situação e tudo. E ele, mano, como assim? E aí, tipo, depois desse dia, eu comecei a perceber que meu nome tava correndo, ó. Eu comecei a ir nos slams, todo mundo já tinha ouvido falar de mim, e não sabia quem era eu. Era uma entidade. Tanto que o pessoal acha... tanto que o pessoal acha que meu sobrenome é Grandir. Rafa Ribeiro falou, parça, seu sobrenome agora é Grandir. Aceita. E Juliana Grandir. E não é, né? Não. E tanto, né, que Grandir vem de... Na verdade é Gandir,
não vai ficar assim nunca, porque é feio pra caramba. Acho que eu ainda falei errado, minha professora de francês tá na live, mas tudo bem. Grandir é crescer em francês. Que foda. Então, não. Como assim Não entre aspas. Por quê? Na hora que eu estava fazendo o meu registro editorial na Biblioteca Nacional, eu precisava, e abri na minha MEI, eu precisava de um nome fantasia, né? E eu não sabia o que eu ia colocar. E meu caderno estava aberto nos verbos. Eu falei, eu vou pôr um verbo em francês, não sei qual, vou pesquisar. E caiu. Grandir. Ficou. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Ju, Então, deixa eu te falar. diga. Ai, perdão, te interrompi. Não, deu uma travadinha. Não, pode cortar, porque senão eu vou até amanhã. Ah, então tá bom. Então eu vou cortar porque eu tô aprendendo ainda a lidar com esse reloginho que fica aqui em cima. Porque a minha ideia é fazer sempre 1 hora, né? Eu tento, pelo menos. Sim. E tem um quadro, que é o quadro principal da live, que é um convite. Eu tenho uma poesia que eu começo gritando, é um convite, né? Que é um convite para se pensar em educação. Né? E eu vou pegar o gancho. Ai. E é um teminha que, assim, eu sei Meu que mexe momento. com você, já conversou sobre isso, Muito. e é um tema que mexe comigo. E eu já queria começar, para a gente aquecer o motor, antes de falar das suas oficinas em letramento de resistência, antes de falar da sua experiência como educadora, antes de falar de tudo isso, eu queria perguntar especificamente a sua opinião sobre a fala do Paulo Guedes a respeito da taxação dos livros. Você que pare, você dá luz não ao texto, mas à materialidade do livro. Qual que é a sua opinião sobre essa fala do nosso ministro da Economia? Quando eu vi isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: se isso acontecer, a gente vai ser o primeiro a cair. Ponto. Eu confesso para você que eu meio que estou sem o que fazer. Hoje eu fiz um orçamento numa gráfica, o preço de impressão já subiu. E vai ter gente que não vai. Então, vai ter gente que não vai imprimir o livro porque não tem condições. Eu vou continuar fazendo. Né? Só que assim, eu sou uma pessoa que quando eu vejo uma situação, eu falo, o problema está dado. O que eu faço? Sim. Eu acho que a gente tem que ir à luta sim, tem que brigar por isso sim, tem que correr atrás para que isso não aconteça de fato. Só que a gente tem que inovar nas nossas estratégias. E foi quando eu comecei a trabalhar com a elaboração de projeto cultural. Maravilha. Se vai ficar mais caro, as políticas públicas têm que subir o valor. Se é 50 mil para uma editoração de PROAC, agora a gente quer 100 mil. Sim, sim. É fácil? Não é. A gente está chegando nesse lugar de escrever projetos culturais agora. Né? Tanto que eu estava estudando muito sobre o Estéticas da Periferia, a história do Estéticas da Periferia. E foi uma briga muito grande para ser, né, reconhecido e acontecer. Então é isso. Quando eu vi que é dessa questão da taxação dos livros, eu já comecei a pensar em possíveis estratégias. E aí foi quando eu comecei. E aí eu já comecei a estudar outras plataformas. O que me deixa muito triste, Ju, não queria, óbvio. Não, acho que é potente o que você está propondo, até porque os editais estão aí, os projetos estão aí, e é para a gente ocupar esses espaços. Acho que uma das grandes dificuldades da galera independente é aprender a escrever edital, por exemplo. Eu não sei escrever edital, e é por edital, e a gente tem hoje um mercado do edital, pessoas que sabem escrever edital e que vendem serviço. Eu acho que isso é problemático, mas o que eu fico pensando é que rasteira
eu, pelo menos, eu senti uma rasteira muito grande. A gente fazendo um corre, Então, um corre gigante para a literatura marginal periférica vingar. Não vingar porque já vingou. A gente já nós somos, eu sou fruto dessa geração de poetas que vieram atrás de mim e que fizeram isso. Mas o que rasteira é essa que a gente está tomando e que nós que somos produtores literários independentes, marginais e periféricos, o quanto isso dói, o quanto isso, putz, mano, taxar livro. A então, gente está fazendo uma e corre aí, para levar livro para os lugares. então, é isso. Nunca foi fácil. E a gente não para de levar rasteira. A gente levanta e vem outra, levanta e vem outra, né? E aí, que nem eu falei, se isso acontecer, vai começar com a gente. Não é uma Saraiva, não é uma Companhia das Letras que vai cair. É a gente. Na verdade, quando eu falo é a gente, sou eu e alguns, que nós somos poucos ainda, né? Agora, em relação a editais, eu falo até em relação à editoração também, que nem quando fala, a galera tem dificuldade de escrever. Eu concordo muito, eu concordo que as pessoas têm que ter ciência de produzir os seus trabalhos, mas eu concordo também que a gente pode trabalhar em coletivo. Porque falta isso. Às vezes eu vejo uma pessoa falando assim, caramba, eu queria muito escrever um edital, eu queria muito lançar o meu livro, eu não sei escrever. Aí eu olho para a pessoa e falo, eu sei. Sim, Você já me perguntou? Como foi? Mas é que eu queria escrever. Aí a pessoa trabalha 8 horas por dia, faz faculdade, quer viver da sua arte e quer estudar para escrever edital. Cara, isso é maravilhoso, mas não precisa. vai No vir o sentido tempo. que, assim, vamos se juntar, né? Vamos se juntar, pensar, um escreve, um produz, outro diagrama, outro elabora o projeto, e um projeto aí de 50 mil a gente divide em 4, Sim, e a gente pega esse valor, multiplica, e esse valor você investe numa outra coisa. Mas isso que é foda, porque a gente não foi pensado para. A gente não foi ensinado a trabalhar em coletivo. sim, A sim. gente não foi E, ensinado para trabalhar nessa dinâmica. A gente é essa dinâmica fordista que eu faço ali, ó. Só o meu. e eu gosto de Só o fazer até um meu. aspas, Ju. Eu vou até fazer um aspas sobre essa questão da competição, né? Porque ver o outro enquanto competidor, né? Putz, eu não vou fazer ali porque ele vai saber do projeto, ele vai pegar o dinheiro. Enquanto essa lógica da competição capitalista acaba chegando até a gente. É um E problema. enquanto a informação não chega, porque eu fiquei sabendo recentemente de um coletivo que conseguiu verba de um edital para fazer um projeto para fomentar novos coletivos a passarem em editais. Então, olha que iniciativa Sim. maravilhosa, mas a gente também não chega. Eu só vou fazer uma pausa rapidinho, porque chegou uma pessoa muito especial, a Ritinha, e eu fiquei de mandar um beijo para ela ao vivo. Ritinha, um Ela beijo, tá meu amor. mandando oi. Essa é a Juliana, e estamos aí na Ela Viva. Seja bem-vinda, Ela Viva. Satisfação. Agora, voltando, só precisava fazer... Desculpa, Ju, Sim. desculpa. Não, que Mas, isso. seguinte, mas eu acho que é um pouco disso também, né? Do saber e da coletividade, né? Essa informação não chega. A gente fica com medo de falar do nosso projeto para alguém, dessa pessoa pegar o nosso projeto, pegar a ideia e ela aprovar o projeto, quando na verdade falta diálogo, né? Quando a gente precisa dialogar, precisa conversar um pouquinho, né? O dinheiro está com eles, a gente tem que buscar o que é nosso. Então é um Então. pouco isso. Mas, E sabe já como. aproveitando. Diga. Segue. Não, só um comentário. Sabe quando eu percebi isso? Quando eu comecei a trabalhar no Museu da Cidade, eu trabalhava junto de um centro cultural. E os gestores desse centro cultural, os 3 que passaram por lá, e os funcionários e tudo mais, sempre me ensinaram muito. E eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu comecei a ter esse contato com o artista, ter essas coisas. E eu percebi que eles... eu percebi que eles não têm medo nenhum de falar assim, escreve que eu te dou 10%. Ele está pagando o seu trabalho, é 10%, ele vai ficar com 90%. Sim. A gente não, a gente quer fazer tudo. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a passar, foi quando eu passei a escrever projeto de outras pessoas.
E é legítimo, é legítimo. Acho que tem que acontecer. A gente tem que ocupar esses espaços. Essa é a minha fala. Tem que acontecer. Você já via um edital, você já via uma parceria, você já via uma. Enfim. Mas o que me leva agora para o próximo Uhum, tema, eu queria conversar com sim. você sobre escola, né? Agora falando um pouco de educação formal, né? Queria primeiro saber, em poucas palavras, assim, para a gente aquecer, como que era a Juliana na escola? Como que era a Juliana aluna? Para a gente resgatar um pouquinho da Eita. Juliana aluna. E eu queria que você falasse um pouquinho da realidade, do que você vê, não como técnica, não como uma pessoa, mas como Juliana Correia enxerga a realidade das escolas no Brasil, seja a potência, seja o que a gente precisa mexer. Queria discutir um pouco a educação formal para a gente pensar depois outras educações, para além da escola. Então, Juliana é aluna de escola particular, né? E eu também, Tem eu essa também fui. diferença. A minha mãe, ela é pedagoga, professora de escola pública desde sempre, né? Eu estudei em escola pública até a quarta série, depois fui para particular, particular de bairro, mas já é diferente. E lá eu percebia que eu estava naquele meio termo, porque os coleguinhas da rua me viam como pequena playboyzinha e os coleguinhas da escola me viam como pé rapado. Então eu estava ali, né, patinando. E eu, ensino médio, eu fiz um colégio da Polícia Militar, que é uma questão também. É uma questão. Mas é uma escola particular, a lógica da escola é normal, como qualquer escola particular, mas os alunos são filhos de militares, né? Então, eu era bolsista lá e fui lá, mas como eu vejo a escola, eu vejo as escolas como. É curioso porque passear em todos esses universos e ver a minha mãe como professora a vida inteira, né, aposentada pela prefeitura, eu confesso que eu tive raiva de escola. Eu sempre fui uma aluna muito boa, assim, tipo, ok. Nunca gostei de estudar, mas ia bem. Mas eu falava que eu ia ser qualquer coisa nessa vida, menos professora. Professora, não. Porque eu via como a minha mãe chegava em casa. E eu não consegui entender como alguém podia amar o que fazia e chegar tão desgastada em casa. E é A uma ponto de muitas realidade. vezes não conseguir me dar atenção, sabe? Então eu acho que eu vejo a escola mais no olhar da filha da professora do que como aluna em si, né? E aí, enfim, tanto que quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que fazer, tentei letras, não passei, comecei jornalismo, fiz 2 anos, tranquei, fui fazer cursinho para fazer psicologia, não fui, e aí eu entrei na filosofia. E quando eu comecei a trabalhar na educação não formal, eu falei assim, eu amo trabalhar com educação, mas dentro da sala de aula, eu acho o trabalho de vocês a coisa mais Difícil, ok. linda e admirável do universo. O trabalho em sala de aula é extremamente necessário, mas eu acho que eu tenho questões afetivas, emocionais particulares, na qual eu não consigo entrar nesse lugar. Te entendo. É bizarro. Eu preciso ligar para minha Não, psicóloga. Eu não, preciso falar isso em terapia. é legítimo porque você viu. Eu tô colocando meu celular para carregar, peraí. Um Sem minutinho. problemas. Tá. Pronto, acho que foi. Bom, e é legítimo esse seu olhar porque você viveu uma das facetas não comentadas da história. Eu estive nesse lugar, não trabalhei com escola diretamente, mas
sou professor, sou educador a minha vida inteira. Ainda bem que o Rafa Ribeiro só entrou agora. Ele perdeu a parte que eu falei. Você, Rafa. Falamos de você a live inteira, né? Recitamos poema. Me declarei. Contamos os nossos Mentira. encontros e você nem aí. Mas e aí, eu fico pensando, eu estava falando da realidade do professor. Não se enxerga o outro lado. Não se enxerga o professor que chega em casa acabado. Ah, mas fala do salário, fala das condições de trabalho. Ok, é importante. Mas tem uma pessoa ali. Eu nunca recebi por nenhuma hora de... Eu nunca recebi por nenhuma hora de planejamento em qualquer lugar, né? De casa, assim, planejamento em casa, né? E tudo bem, mas ninguém trabalha em casa do que a gente abre mão enquanto educador. Isso é, então, é acho muito que louco. você traz um pouco desse relato, que eu acho que é válido. E aí eu queria perguntar para você, Ju, né? O que precisa meu Deus, acontecer? tá dando uma travada. Né? Peraí. Cauê, acho que agora voltou. Ju, Agora tô te ouvindo. tô aqui. Era assim. Tá me vendo? Sim. Ai, fiquei até emocionado agora. E eu queria saber, assim, de você, né? Você falou da educação fora da escola, dos espaços não formais, né? Qual que é a potência? O que você acha que a gente tem de potente nesse campo da educação não formal? Na educação fora da escola. Eu só vou dar uma informação rapidão e já volto nisso. A minha mãe teve uma questão de saúde mental, e aí ela começou a fazer tratamento, e eu descobri que o Hospital do Servidor Público Municipal tem uma clínica psiquiátrica só para professor e educador e pessoas da área da educação. Isso é de se pensar. Isso é de se pensar. Por que isso acontece? Né? É da mesma coisa que a gente tem que pensar por que o número de suicídio na polícia é tão alto. Exatamente. E de onde vêm esses policiais, né? E meu pai é o quê? Seu pai é policial? Pois é, a minha família pois é. Então, e tem essa outra visão, né? Quando você começa a criticar a polícia militar, você começa a pensar quem você está criticando. Você está criticando os profissionais que estão ali tão fodidos quanto você, ou você está criticando um sistema? Enfim. Exato. Mas falando da educação não formal. É a mesma crítica que eu tenho com a educação, Ju. Eu adoro falar da escola, eu adoro criticar a escola, mas são meus colegas que estão ali, são professores, são meus companheiros de luta que estão na linha de frente comigo também. Então a gente tem que saber para onde disparar o tiro também, né? Tem um pouco disso. Exato. A educação não formal foi um lugar que entrou na minha vida já na área profissional. Eu sempre, né, em passeio de escola, a gente vai em museu, esses lugares, mas a gente sempre vê ali como um monitor. O monitor, o tio do passeio, né? E não como um formador, né? Como um educador. Eu tenho questões com essa nomenclatura de educação não formal, porque coloca que a educação ideal é aquela que está dentro da sala de aula, naquele quadrado fechado. E tudo que é fora disso não é educação, né? E aí também tem a educação informal. Dentro das nomenclaturas, é educação formal, não formal e informal. Na informal entra os slams, essa questão de coletivos. Educação dada por coletivos é informal, instituições que não são a escola é não formal e a formal da escola. E eu entrei nessa educação não formal e eu percebi que a escola, e aí a gente volta para esse professor que já está cansado também, muitas visitas que a gente dava, os professores aproveitavam para sentar e descansar.
alguns educadores ficavam putos com os professores. E eu falava, mano, não tem como. É o momento de descanso deles. Isso que é bizarro. E tinha professor que não, principalmente professor, né, mais da periferia, tava lá, tipo, por exemplo, educadores. Quando eu recebi o CEPAC lá no Centro Cultural. Vitor, você tá aí? Cadê minhas fotos? Aquelas fotos da visita. Eu sabia que esse momento Pelo ia amor de acontecer. Deus. Não, acho que... Eu tô torcendo pra isso acontecer. Cadê minhas fotos? Eu nem trabalho mais lá, nem fiz o relatório, saí devendo relatório. Tudo bem. Enfim, quando você trabalha com alguns grupos, a educação não formal tem esse espaço de troca. Você está ali para acrescentar em uma educação que ela é do ano inteiro. Então você não sabe o grupo que você espera para atender. Você não tem plano de aula. Você pode até ter um plano de ação ali. Do grupo chegar e ser totalmente diferente. É um lugar, o professor em sala de aula se renova e inova todos os dias. O educador não formal, ele está nesse lugar que é em 1 minuto. Por exemplo, de acontecer, de... assim, é um grupo de 10 pessoas, aí você prepara, já separa aquele material seu que é escasso, porque educativo é meio dane-se nesses espaços de arte e educação, assim, meio... tem uma séria crítica que muita gente fala que o educativo é para conseguir patrocínio. Né? Que é o que vende, né? Então, assim, faz atividade bonitinha ali, recebe um vereador, um prefeito, o educativo faz um trabalho bom e o museu recebe esse patrocínio. Dane-se, não trabalho mais em museu, eu posso falar. Foda-se. Adoro poder falar em público essas coisas. Mas, enfim. E aí o educador tá ali, sabe, querendo fazer seu trabalho, querendo fazer suas coisas, fazer um trabalho bacana. Não pode. Mas a gente quer falar sobre movimento LGBT que ia mais dentro do museu. Não pode. Que a gente tinha um projeto que ainda acontece no Museu da Cidade de São Paulo, que é o Sarau LGBT, né? E é apresentado por uma educadora drag. É maravilhoso. Mas a gente apanhou muito para ele acontecer, né? E isso é muito parecido com a escola. Do que pode e o que não pode. E aí eu comecei a pensar nessa educação fora de qualquer outro lugar. Que é a educação, que é o que eu juntei com a filosofia, que é o que eu chamo de conhecimento, na filosofia a gente conhece como o conhecimento empírico, que é o conhecimento através da experiência. Então eu falei assim, bom, esses livros aqui é livro de conhecimento empírico. Eu vou usar eles para dar aula, de acordo com o pensador Renato Cola. O amor preto é um ato de resistência. Como é que Renato Cola chegou a essa conclusão? Amando e resistindo todos os dias. Sim. Ponto. Perfeito. Eu não concordo. Que bom, ele tá vivo. Você pode questionar com ele. O Instagram dele é esse aqui. Inclusive. Exato. E aí foi quando eu comecei a trabalhar essas questões dentro do museu. E em julho do ano passado eu fui para o México, num congresso de arte e educação, para falar sobre Islã como ferramenta educativa na arte e educação. Porra, mulher! Quem sabe disso? Poucas pessoas. Por quê? Porque eu não divulgo. Eu não achei. Se eu tivesse achado essa informação, a gente ia ter conversado muito mais sobre isso, inclusive. Olha, então, Deus. E aí eu fui nesse congresso. Tinha momentos que eu olhava e falava que caralho que eu tô fazendo nesse lugar, porque era uma universidade particular, elitista,
Muita gente ali estava, tinha gente do Chile ali com um discurso transgressor muito bom. Os meus amigos ali, teve um amigo meu que falou sobre a Afrodian, né? Eu estava participando de um grupo de estudos de educação decolonial da Unesp, e foi por esse grupo que a gente foi convidado, o pessoal do museu. E aí eu fui falar em 10 minutos sobre Islã. Oi, boa tarde, meu nome é Juliana, vou apresentar em português, porque eu não sei falar espanhol. Vocês não fazem questão de falar em português, eu não faço questão de falar em espanhol. Essa é a minha apresentação. Faziam as perguntas, o que eu entendia, né? Eu respondia, mas foi muito bacana. Continuo sem falar espanhol. Foda-se. Vou aprender? Talvez. Não sei. E é isso, assim, a partir daí, eu comecei a trabalhar com formação de professor. Trocando muita figurinha com a minha mãe. E aí, eu sempre falo da minha mãe e me emociono. Ainda bem que ela não está online. Bonitinha. Porque eu e minha mãe, a gente começou a se aproximar, de fato, quando eu já saí de casa. E quando eu entrei no lugar onde ela esteve. Que é o lugar do trabalho. Foi chegando o momento da aposentadoria dela, ela se aposentou, e foi chegando o meu momento de atuar em educação. E minha mãe, quando ela se aposentou como coordenadora. E na época que ela estava como coordenadora, era quando estava fervilhando esse negócio de falar de questões étnico-raciais nas escolas. Estava borbulhando isso. E aí a gente trocava muita figurinha. Eu falava, por que não faz isso? Ela, não, dentro dessa lógica de educação infantil, não pode. Ela trabalhava em creche, né? Então, dentro dessa lógica, não pode. Enfim. Se precisar, me corta, hein? Porque dá uma travada. Eu não sei se estava ouvindo. Porque tem 3 minutinhos e a live vai cortar, né? Vai cortar nós dois. Agora tô. Então Agora tá bom. sim. Ju, eu acho que o corte foi até para me avisar para olhar pro tempo, porque eu tô escutando você falar aqui, tô de meio queixo caído e esqueci do tempo. Eu tenho 3 minutos para acabar a live. É isso. Então, não sei, você não concluiu seu pensamento, você quer terminar de falar? Não, assim, a questão da educação não formal e informal, infelizmente, ela é vista como um complemento, mas não é. Isso mostra o quanto a gente precisa trabalhar nas 3 esferas e colocarem elas para trabalharem juntas. Sim. E para isso a gente precisa, quem sabe, por exemplo, eu que já estou nesse lugar sei um pouco mais, você que está na área de educação sabe um pouco mais, a gente começa a dar formações. Aí a gente entra na novidade da Grandir, que eu vou falar agora em primeira mão, é que eu vou montar uma plataforma de cursos online para a galera da quebrada saber o que é isso. Gostei. Então quem vai dar esses cursos? Eu, você... e outra, a gente vai valorizar o nosso trabalho, então assim, a gente vai cobrar por ele. Não vai cobrar 200, 300 reais, mas tipo, 5, 10 reais cada um consegue. Que é o preço do corote ali, né, galera? Então, e aí dá para remunerar bacana um professor ali e disseminar esse conhecimento. Sim. Mas vamos com calma. Preciso organizar minha vida, a gente vai fazer. Vai dar certo. Chama para conversar, chama para conversar. Quem sabe a gente não pensa um esqueminha aí, alguma coisa. Amore, eu tenho 1 minuto e eu queria te agradecer imensamente pela troca, pela experiência, por estar aberta a vir por o seu coraçãozinho. Quando eu falo convidado aqui, ele não é só convidado, ele é uma pessoa. Ju tá aqui, Juliana Corrêa, eu amei. Juliana Grandir. Então, para mim é muito importante ter essa noção da pessoa. Travar a live no final não rola, né, gente? Meu Deus. Travou. Voltou. Então, Ju. Voltou. Bom, eu já te disse isso antes. Você é uma pessoa de uma energia incrível. Você